Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, estou de volta ao batente depois de uma mini férias para recarregar as baterias, espairecer a mente, sair um pouco dessa correria frenética que pauta a nossa profissão, né? Voltando ao convívio diário com vocês, saudade grande, foram poucos dias, mas deu para dar uma relaxada. Agradecer desde já a hospitalidade do povo da Bahia, onde estive visitando Arraial da Ajuda, Porto Seguro, toda aquela região ali, né? Agora é focar no trabalho, se dedicar sobre o Vasco e mais à frente tirar o restante dos dias que eu deixei separado para um momento mais oportuno. E nesse boletim de hoje, que marca o meu retorno aqui no YouTube, eu vou te colocar a par da ducha de água fria que o Vasco tomou após a negociação frustrada o atacante Bruma do Sporting de Braga de Portugal, né, que foi anunciado agora há pouco no Benfica. Tive a oportunidade de apurar junto algumas fontes que tenho em terras lusitanas e vou te colocar a par dessa situação. O fato é que o Vasco voltou a estaca zero, já tomou várias negativas de jogadores importantes e agora tenta recalcular a rota com um novo plano, juntar os cacos aí em busca de nomes mais sólidos para o ataque. Enquanto isso, o time de Carrilli encara o primeiro clássico do ano. Isso e muito mais você confere aqui. Mas antes, já sabem, aquele pedido especial de sempre. Deixa o like, compartilha o conteúdo, me assista até o final e seja mais um inscrito do canal. Bom, o empate diante do Volta Redonda no final de semana deixou nítido que o Vasco precisa urgentemente de atacantes de lado. A atuação de Alex Teixeira, os demais que entraram ali, deixaram muito a desejar. A necessidade de atacantes de velocidade urge no Vasco. A diretoria está ciente disso desde o ano passado, quando perdeu numa atacada só o Adson e o David, só que a coisa piorou ainda mais. E sempre os mesmos nomes acabam fazendo parte do time titular e acabam aí não vingando. Ora entra um, ora entra outro e nenhum resultado satisfatório. Por conta disso, a direção vem se debruçando aí, né, em busca de nomes de maior impacto. Já tentou o Coelho, que foi para o Atlético Mineiro. Já tentou o Wanderson, que está em negociações com o Palmeiras, embora nada fechado, né? Foi atrás do Ramon Sosa, que preferiu seguir no futebol inglês. E insistiu no uruguaio Brian Rodrigues, recentemente do América do México, mas as propostas enviadas não sensibilizaram o clube mexicano, que manteve os jogadores em seu plantel por conta da sua importância para o time do André Jardine. E por fim, né, surgiu o nome do irreverente atacante Bruma do Sporting de Braga, nome esse que ganhou força nos últimos dias enquanto eu estive de férias aí e era dado como praticamente certo. Porém no futebol, meus amigos, tem um negócio chamado assinatura de contrato. Só está certo quando está assinado. E mesmo as notícias chegando de que a coisa estava caminhando para um final feliz com o Vasco, a cautela tinha que existir. E da noite para o dia, o Vasco acumulou mais uma negativa na busca por atacantes. Como o jornal Record de Portugal informou hoje pela manhã, Bruma descartou se transferir para o Vasco e optou por aceitar uma proposta do Benfica, que atravessou o caminho do Vasco e com isso preferindo seguir numa liga muito mais competitiva e mais visibilidade. Eu estava de férias, mas mesmo de longe acompanhava essa situação de perto. Tinha meus informantes em Portugal e o que me passavam de lá é que o negócio não estava tão assim fechado como informavam por aqui. Os números apresentados pelo Vasco, cerca de 6 milhões de euros, de fato, chegaram ao Braga, que num primeiro momento viu as cifras aí como algo positivo, já que se tratava aí, né, se trata de um jogador na casa dos 30 anos. Porém, até onde eu sei, ainda não havia uma costura completa com o jogador e o seu representante. Eles ficaram cientes da oferta do Vasco, mas ainda precisavam alinhar alguns números, algumas etapas. E no meio disso surgiu o interesse do Benfica, um grande clube português, né? O Benfica se apressou e viu nesse jogador uma boa possibilidade para melhorar o alcance do seu plantel na parte ofensiva. Fez uma proposta até parecida em termos de números, né, em relação ao Vasco, para o Braga, que deixou nas mãos do Bruma a decisão. O atacante optou então por seguir por lá, onde terá muito mais visibilidade, atuando pelo Benfica, não só no Campeonato Português, como em outras ligas. Portanto, a informação que eu tenho é essa, né? Respeito às demais apurações de todos os colegas, mas sempre que eu consultava algum setorista português, a informação era de que o negócio
não estava assim tão certo. Até por se tratar de um jogador de renome e com altas cifras, né, e de grande personalidade. No Vasco havia sim uma confiança, um entendimento de que o negócio iria sair. Mas o clube estava ciente de que outras equipes estavam de olho. Inclusive chegou a sair uma notícia aí ontem, né, que o Benfica teria desmentido o interesse no Bruma, mas não procede. Foi feita uma interpretação, né, errônea da informação passada por esse veículo. O Benfica estava se referindo ali a outra situação e não ao Bruma especificamente. E como hoje é o último dia da janela de Portugal, no tocante à entrada de jogadores, o clube português resolveu partir para o ataque e acertando assim com o Bruma. Fato é que agora o Bruma é coisa do passado, pessoal. Assim como foi o Brian Rodrigues, o Vasco vai precisar se reinventar em busca de outros nomes. Nas últimas horas andaram circulando algumas informações de bastidores de que o Vasco poderia voltar a fazer uma carga maior pelo atacante Rony, que está fora dos planos do Palmeiras, e mirar alguma revelação aí, né, do mercado sul-americano, mercados como Argentina, Uruguai e Peru. Olha, sobre Rony, há um grande ponto de interrogação sobre o futuro do jogador. O Palmeiras já acenou que não tem interesse em sua continuidade, apesar que ele foi reintegrado hoje aos treinos, depois da sua última negociação com o clube do Qatar fracassar. E o staff do atleta prioriza, né, uma venda internacional, porém as janelas dos principais mercados estão fechando, e isso limita aí uma transferência. Com isso ele pode voltar a olhar com mais sensibilidade o futebol brasileiro. Cogita, inclusive, que o Santos e o Fluminense ainda tenham aí interesse no atleta e tentem um acordo até o fechamento da janela brasileira. Eu tentei agora, antes de entrar no ar, um contato com o seu empresário, o Hércules Júnior, mas ele não quis me responder nada. Visualizou minha mensagem, mas não me respondeu, optando então pelo silêncio. Sobre outros mercados, muitos nomes acabam pipocando nos bastidores como possíveis alvos ou possíveis novas opções. Recentemente, inclusive andou, né, cogitado nos bastidores do clube, pelo que eu estou informado, o nome do argentino Santiago González, de 25 anos. Esse aí, que é considerado uma oportunidade de mercado. Ele pertence ao Sporting de Cristal do Peru. No ano passado foi o principal nome do time, com alta participação de assistências e gols. Já andou sendo cogitado também no Bahia por aqui, no Sport Recife e até mesmo no Fluminense. Mas como eu gosto de apurar muito bem para soltar uma coisa mais concreta, já adianto que até o momento que eu gravava esse vídeo, o Vasco não tinha feito nenhuma procura junto ao clube peruano. Eu falei com o Gustavo Zevadios, diretor esportivo, né, do Sporting Cristal, se ele já tinha recebido alguma sondagem ou até uma oferta do Clube Cruz Maltino. Ele foi claro, segundo o dirigente, eles não receberam nada desse tema no clube. Então, encaro por hora como uma especulação de mercado. Mas esteja certo, a editoria vai precisar dar uma resposta urgente sobre os tais atacantes de lado, né? Você errar uma vez, passa, mas errar 2, 3 vezes e ficar insistindo nos erros não dá para aturar. Vejo o Vasco perdendo um tempo enorme numa peça, cria-se um clima de que vai contratar e no final acaba não dando certo, e com isso as lacunas acabam ainda mais distantes de serem preenchidos. O Vasco, na figura do Marcelo Santana, que está sendo bastante criticado pelos torcedores, e com razão, precisa ser mais assertivo no mercado. Negociar olho no olho, né? Não colocar intermediários na parada. Foi assim com o Brian Rodrigues e foi assim com o Bruma. Então, que o Marcelo Santana possa avançar aí nesse tema, porque a torcida do Vasco já está de saco cheio, já não aguenta mais, né, o Vasco sondar, negociar e no final das contas não chegar ninguém aqui ou não chegar nenhuma peça significante. Bom, antes da gente terminar, vamos dar uma pincelada rapidinha sobre o time do Carrilli, né, Fábio Carrilli, que terá o seu primeiro clássico do ano pela frente, na quarta-feira lá em Brasília contra o Fluminense, após o empate diante do Volta Redonda com uma atuação muito ruim, né? Possivelmente que o Carrilli faça mudanças no time e, claro, alguns ajustes táticos. Por ordem médica, a única dúvida é o lateral direito Paulo Henrique, né? Que deixou o último jogo sentindo dores na perna, mas amanhã ele será reavaliado melhor e será tomada com isso a decisão se vai para o jogo ou será poupado para dar vaga ao Plumita. Se cogita também que o Paê possa ganhar uma oportunidade no time desde o início, e até mesmo atuando com o Coutinho. Mas nada concreto por hora. Essa especulação ganhou força após o péssimo rendimento
do Alex Teixeira em campo contra o Volta Redonda. O Carrilli vem fazendo mistério, vem fazendo seus ajustes, conversando muito com o grupo no sentido de sentir quem está mais inteiro, quem está mais preparado e vai escalar em cima disso. Não por nome, ele quer o time voltando a valorizar a posse de bola e evitando dar os moles defensivos que deu diante do Volta Redonda. Bom, mas amanhã terá o último treino pronto e assim a gente vai ter a definição do Vasco, que vai pegar o Fluminense na quarta. Bom, galera, tô indo. Essas são as informações que eu pude colher, mas amanhã eu tô de volta com muito mais. A você, meu, muito obrigado. Vamos para cima. Comente aí no vídeo e vamos interagir juntos. Valeu demais, até amanhã.